Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje nós vamos falar de uma importantíssima entrevista que o Gilberto Kassab, presidente do PSD, concedeu ao Globo. Eu sempre tenho dito aqui que ele é um dos políticos mais habilidosos do país e a gente precisa ficar atento aos movimentos do Kassab e ao que ele fala. Porque além de ser alguém que tem grande influência, por ser um presidente de um partido importante, ele é alguém que faz uma leitura interessante e, claro, não dá para levar tudo aqui que ele está falando como se fosse algo definido, mas mostra, sim, alguns caminhos para a gente tentar compreender o que pode acontecer em 2022. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal Politizando, ative lá o sininho das notificações e, claro, gostou do vídeo, deixa o like, que tudo isso fortalece o nosso trabalho aqui. Meus amigos, eu não vou ler toda a entrevista, foi uma entrevista longa, mas eu vou deixar o link para quem quiser acompanhá-la na íntegra. Ali a gente vai observar que ele fala que, na ideia dele, o Brasil deverá ter aí em torno de 10 a 12 partidos, né, que seria o ideal, já que nós temos hoje uma legislação que, sim, por conta da cláusula de barreira e algumas questões, farão aí um afunilamento, com o tempo, é claro. E ele chega a dizer que se chegarmos a 10 ou 12 partidos é um número razoável. Vejo na esquerda PT e PSOL. Na centro-esquerda, PDT e PSB. No centro, ele avalia MDB, DEM, PSD e PSDB. Na centro-direita, PL, PP e Republicanos. E aí ele faz aqui um apontamento interessante. E vai nascer para 2022 uma espécie de arena, que será um novo partido do presidente Bolsonaro, com 30 ou 40 deputados, ele ganhando ou perdendo as eleições. Essa direita veio para ficar, que é a extrema-direita. Bolsonaro não conseguiu criar o próprio partido, mas é claro, ele vai se filiar a algum naquele que eu acho que der a ele o maior poder de todos, se possível, poder total. E isso a gente tem que observar com cautela, como que vai ficar esse partido para o futuro. E claro, muita gente que está hoje com ele no PSL, o próprio Fábio Faria, que está no PSD, que ele disse que só está ministro não por cota do partido, que o partido, de certa forma, não apoia esse governo, não faz parte da aliança com esse governo, mas assim, está lá por uma cota do próprio presidente que quis ele, e que o Fábio Faria só não está fora do partido por uma questão ali, né, legal, judicial, enfim. Então, vários deputados hoje que estão em diversos partidos tendem a acompanhar Bolsonaro ali na janela partidária do ano que vem, caso até lá, e aí vai ter uma definição qual será o futuro de Bolsonaro. Quando ele fala aqui em relação à criação do PSD, que ele foi alvo de críticas por dizer em uma entrevista que o partido não era de esquerda, direita ou centro, mas hoje já se coloca em um campo. Aí ele responde que, na ocasião, o partido nem tinha concluído a sua fundação, houve um pouco de maldade também, que ele disse apenas que estava nascendo ainda, não tinha nem estatuto registrado, mas sem dúvida, diz Kassab, hoje somos um partido de centro. E aí quem entrevistou perguntou, de centro sim, mas o senhor costuma refutar ser associado ao centrão. Acha pejorativo? E ele diz, o PSD entende que o partido, para ter identidade, precisa se apresentar como partido. O conceito de centrão é os partidos se apresentarem como centrão. Essa é a nossa discordância. Há posições deles que somos a favor e tem outras que estamos contra. Nunca fomos deste bloco e continuaremos distantes. Interessante a fala dele. Que ele vai dizer que é contra financiamento privado de campanha. Já disse que isso no Brasil mostrou-se fracassado, tivemos muitos problemas. Eu tenho refletido sobre o assunto, mas também sou contrário a esse tipo de financiamento. O financiamento público pode ser melhor regulado, pode ser melhor avaliado, inclusive em relação aos valores? Pode, a gente não precisa fechar o debate. Mas me parece que o financiamento público, mesmo sendo alvo de muitas críticas, ele, no Brasil, parece ser a melhor opção. Ah, William, mas é um absurdo dedicar dinheiro para os partidos. Meus amigos, democracia tem seus custos, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, faz parte para que se evite maiores problemas, mas repito, eu acho que é necessário e saudável o debate em torno disso. Kassab é contra o voto impresso, acha que o modelo brasileiro é referência para o mundo.
Ele diz que, quando perguntado, Bolsonaro está insinuando fraude na urna eletrônica porque está percebendo que perderá a eleição em 22? E a resposta do Kassab: não vou afirmar que Bolsonaro vai perder, porque falta muito, mas as chances dele vêm diminuindo cada vez mais. Aí ele cita a pesquisa IPEC, em que o Bolsonaro aparece nela com 24% de ótimo e bom, e ele fala até que ela foi feita antes da demissão do Salles, que deixou claro que havia um problema. Olha o detalhe que o Kassab lembra aqui. Foi antes também da denúncia grave do deputado Luiz Miranda e da imagem terrível do presidente tirando a máscara de uma criança. Então, a cada dia piora e não vejo coisas boas para reverter. Aqui ele está falando de 2022. E agora ele vai tratar do impeachment. Questionado: foi apresentado na semana passada, por forças da direita à esquerda, um super pedido de impeachment contra Bolsonaro. O senhor acha que avançará na Câmara sob a presidência de Arthur Lira? Lira não vai fazer a violência de abrir um processo sem fatos e evidências, mas espero que, havendo condições, dê prosseguimento. Surge mais munição a cada dia para que a pauta possa ganhar força na sociedade. E quando isto ocorre, é muito difícil segurar, principalmente em ano eleitoral, quando nenhum parlamentar quer o risco de dissociar seu nome das ruas. Essa entrevista, o Cid falar no começo, foi publicada dia 4/7. Creio que foi feita aqui no dia 3, no dia 2 no máximo. E aqui ele vai falar em relação à questão da Covaxin, dessa denúncia de corrupção que está sendo apurada pela CPI. Ele vai dizer que pode chegar uma hora em que transborda o balde, né, que fica inevitável. Entendo que as circunstâncias são cada dia mais favoráveis ao impeachment. É importante. E questionado sobre a terceira via, ele fala: nós vamos ter candidato próprio filiado ao PSD. E tenho defendido o perfil do Rodrigo Pacheco, que hoje, lembrando, não é do PSD. Eu acho interessante que o Kassab fala de políticos que estão em outros partidos e assim, com uma naturalidade enorme. Ele tem insistido no Rodrigo Pacheco, que está no DEM. Enfim, entendo que precisa ser alguém da política, que tenha mostrado ser competente e vocacionado. Concordo. Esse negócio de outsider, de lançar nome, o Kassab não é desses. E eu acho isso interessante. Lembrando também que o Rodrigo Pacheco é senador por Minas Gerais. Pacheco expressa um sentimento de renovação também. Vejo ele como mais preparado para disputar e ganhar as eleições. Olha, eu não sei se a gente pode qualificá-lo assim como ele, porque foi deputado, agora é senador, não é conhecido a nível nacional. Eu não sei, claro, poderia dar tempo, poderia. Eu não estou nem avaliando as pesquisas, porque eu acho que as pesquisas de agora elas mudarão muito até as eleições, para todos os candidatos. Mas assim, Rodrigo Pacheco não é conhecido. Mesmo em Minas Gerais, pouca gente o conhece. Eu sou de Minas, eu sou de Uberlândia. Se você perguntar para muita gente quem é Rodrigo Pacheco, olha, ele foi eleito porque em Minas Gerais a gente está num período assim de escassez. Agora tem o Rodrigo, tem o Zema, que surgiu pelo Novo. O pessoal fala que eu sou o Zema trabalhista, o Zema desenvolvimentista. O pessoal, me ajude aí, né? Temos o Calil, essa figura que vem despontando de maneira extraordinária. Mas sim, vem numa escassez tremenda depois de lidar com Azeredo, com Aécio, Fernando Pimentel, Dilma Rousseff, que tentou ir para o Senado e não conseguiu. Então Minas está numa carência de quadros e o Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, praticamente desconhecidos no estado todo, foram eleitos em 2018. Mas sim, Rodrigo Pacheco hoje é o presidente do Senado, então ganha importância, ganha relevância, mas ainda acho muito desconhecido a nível nacional para viabilizar uma candidatura assim. E aí ele foi questionado: por que não apoiar Ciro ou Dória? Aí ele responde: o Brasil precisa de pacificação e eles não têm esse perfil. Vejo o Ciro como uma pessoa preparada, mas sem perfil pacificador. Dória também tem uma conduta de enfrentamento, desde a prefeitura de São Paulo. Além disso, está com comunicação ruim e rejeição alta. Então, em relação ao Ciro, ele fala que é preparado. Então, é o que o Brasil precisa. A pacificação, ela vem depois que assume o poder o candidato, como o Ciro, que já foi governador, já foi ministro, já foi prefeito. Demonstrou na prática que conseguiu sim pacificar
mas não ter a fraqueza de ter que enfrentar eventuais problemas. E aí sim, um presidente pegando o Brasil como vai pegar, ele também tem que ter pulso firme em algumas questões. No enfrentamento que vai ser necessário em 2022, 2023, quando assumir. Então eu discordo dessa questão do que o Ciro não tem esse perfil pacificador. O Ciro tem, sim, falas polêmicas, tem essa coisa de acusar Bolsonaro de corrupto, tem essa questão de atacar os erros do governo petista, mas tudo isso é mentira. Ele tem que avaliar isso. Então a gente quer um pacificador que minta para a sociedade, que esconda aquilo que realmente tem afetado a vida do brasileiro. Então eu não sei se um pacificador que seria um passador de pano, esse paz e amor, aí tá tudo certo com o Bolsonaro, não vamos criticar, não, Lula fez aquilo e arrumar explicação para tudo. O que é isso? Então eu concordo que o Ciro precisa se preparar muito para não cair nas cascas de banana que já caiu no passado. Mas daí a dizer que não tem esse perfil pacificador, eu particularmente discordo, olhando para as experiências do Ciro, repito, como prefeito, governador e ministro. Agora, a avaliação dele em relação ao Dória, sim, o Dória está com a comunicação ruim, a gente percebe isso na própria pandemia, e a rejeição do Dória é muito alta, estando no cargo de governador do principal estado do país. Sobre os estados do Rio e São Paulo, ele vai falar que em São Paulo estamos conversando com Geraldo Alckmin. Olha, ele fala abertamente. Está conversando com um pré-candidato, um possível candidato que está no PSDB. Meu entendimento, imagino, e eu concordo com o Kassab aqui, que ele está definido a ser candidato a governador. Por isso sairá do PSDB. Eu já disse isso em outro vídeo aqui no canal. Uma chapa junto ao Márcio França seria muito competitiva. Eu já também fiz essa previsão lá atrás, avaliando as movimentações de São Paulo. Vou deixar o link aqui embaixo para facilitar. No Rio, quem tem carta branca é o prefeito Paes, e me parece que ele construirá um palanque de terceira via local para o atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O Eduardo é um dos principais políticos do Brasil, muito capacitado na gestão. E vamos só falar mais um detalhezinho aqui. Em relação ao Rio, o Lauro Jardim informou que realmente Rodrigo Neves, do PDT, voltou de Portugal, vai estudar agora na modalidade híbrida até o fim do ano, viajou para São Borja para fazer ali o que se chama de batismo de quem eventualmente se candidata pelo PDT, visitou os túmulos de Getúlio Vargas, Jango e Brizola, e que ele agora vai começar a dialogar com empresários, com lideranças locais, para construir a sua candidatura a governador do Rio. E ele pretende conversar, Lauro Jardim disse, também com Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz, na semana que vem, a semana que se inicia. O atual presidente da OAB, informa Lauro, tenta compor uma chapa para o ano que vem. Então pode ser que o Felipe Santa Cruz saia de vice do Rodrigo Neves. Vamos aguardar para ver. O que eu acho é que o PSD pode de tudo o ano que vem. Ele pode lançar candidatura própria, isso é sim uma possibilidade. Pode indicar vices do Ciro, pode ser do Dória e pode ser até numa hipótese que eu acho a mais remota no momento, indicar o vice do Lula. O PSD tem quadros ali vinculados aos três. Nós temos o Calil, por exemplo, que é do PSD, fortemente vinculado ao Ciro. Nós temos quadros mais vinculados ao Lula e mais vinculados ao Dória. E o Ciro tem falado abertamente, insistentemente, que está negociando sim e que tem o desejo de ter PSD na sua aliança para 2022. Poderia ser Pacheco vice do Ciro? Olha, não sei. A favor disso, nós temos a influência do Calil. Lembrando que o Calil é muito próximo ao Pacheco e ambos são de Minas Gerais. Indo por esse caminho, gente, aqui é tudo especulação. Eu estava preparando esse roteiro e pensei nisso. Imaginem uma possibilidade que, pelo menos nos estados, eu acho que seria muito bom para o Ciro. Você ter Calil em Minas Gerais, Alckmin / França em São Paulo e Rodrigo Neves com Felipe Santa Cruz no Rio. Pode ser um sonho? Pode ser, mas não é impossível, imaginando que o que a gente tem visto o próprio Ciro falar e de que nenhum desses três que eu citei aqui tem objeções ao Ciro. O Alckmin com França dispensa comentários. Felipe Santa Cruz, não sei qual que é a opinião dele em relação ao Ciro, mas diante dessa possibilidade do diálogo que vai ter com o Rodrigo Neves, a gente pode sim esperar que surja daí, quem sabe, para o ano que vem,
uma aliança no Rio para enfrentar Marcelo Freixo, que vai ter o apoio do PT, tudo indica, né? E também Marcelo Castro representando ali o Bolsonaro e o bolsonarismo no estado. Meus amigos, o que vocês acham? Será que teremos Rodrigo Pacheco vice do Ciro? Deixa a opinião de vocês aqui, isso é importante para a gente avaliar. Um abraço e até o próximo vídeo no canal Politizando.